Fala família vascaína, Eduardo Maiolo falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de quinta-feira para o canal. O vídeo para falar de Campeonato Carioca, porque hoje tem Vasco da Gama no Campeonato Carioca, estreando na competição. Vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de assuntos inerentes ao Vasco da Gama. Olha, tem novidade do Ryan, tá? Novidade do Ryan aí, muito importante, novidade do Verratti, novidade também do Andrés Gomes. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, seu joinha, para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, com a sua família aí, com seus amigos, com as pessoas próximas de você, para ajudar a impulsionar o canal na plataforma no YouTube. Você é eternamente grato a vocês, gente. Vamos lá, ó, já passamos de 850 inscritos. Vamos chegar a 1000 aí até o aniversário do canal, dia 25 aí de janeiro. Faz 3 meses aí que o canal começou, né, de fato, né? O canal ele já é antigo, porém é um canal aproveitado. É um canal aí que eu tornei ele como canal de Vasco. E como o canal de Vasco ele vai fazer 3 meses agora, dia 25 de outubro. Vamos chegar a 1000 inscritos aí, pessoal. Me dá uma força, me dá uma moral. Sem vocês eu não sou nada, sem vocês eu não sou ninguém. Vamos falar de Vasco, vamos falar do Ryan. Eu já vou começar a falar do Ryan de cara. Olha aí, parece que o Ryan se acertou lá com o clube inglês, o tal do Bournemouth, tá? O clube inglês aí da Premier League, que fez uma proposta aí ao Vasco da Gama aí de 35 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais, né? Parece aí que um contrato de 5 anos, parece que o Ryan deu ok pro clube inglês, o tal lá do Bournemouth da Inglaterra, da Premier League. O Borussia Dortmund também demonstrou interesse no Ryan, na cria da colina, porém o clube inglês aí que vendeu o tal do Semenyo, é isso, nome, Semenyo, destaque do time, né, ao Manchester City, por 65 milhões de libras, equivalente a 470 milhões de reais. Matéria do GE, dizendo que o Ryan deu ok para o clube inglês, agora só falta o aceite do Vasco da Gama. Se o Vasco aí aceitar a proposta do clube inglês, o Ryan vai embora aí já no início desse ano, no início da temporada. Aí eu pergunto para vocês, gente, como é que fica? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera rapidinho, que eu nunca consigo ajeitar essa câmera direito. Como é que fica? Verratti na iminência de ir embora, Ryan na iminência de ir embora. O Vasco está acertando aí com o Brenner, né? De repente o Brenner chegue aí para ser jogador do Vasco. Caramba, essa câmera nunca tá certa, cara. Impressionante. De repente o Brenner chega aí para ser jogador do Vasco da Gama, mas o Vasco pode perder aí o Ryan e pode perder o Verratti numa tacada só, cara. Além de perder o Leandrinho. O Leandrinho foi embora, tá? Leandrinho acertou aí com o Al Sharjah por 3 milhões de dólares, equivalente a 10,7 milhões de reais, por 50% de direito federativo. O Vasco aceitou a oferta do Clube dos Emirados Árabes. O Leandrinho foi embora, já não foi relacionado para a partida de hoje, já não é mais jogador do Vasco, e o Vasco aceitou a proposta aí do Al Sharjah por 50% do direito federativo do Leandrinho, reportagem aí do Bruno Andrade. E voltando aqui no Ryan, o Ryan sinalizando, dando ok aí o clube inglês, caramba, como é que é o nome do clube? O Bournemouth da Inglaterra, da Premier League. Cara, e ali é o seguinte, ali pode ser um trampolim pro Ryan migrar para outros clubes, até mesmo da Premier League da Europa, cara, porque parece que esse clube aí da Inglaterra, ele costuma negociar bem os seus ativos. Então ali pode ser um trampolim para o Ryan pular um time aí de uma calibragem maior, um time aí com mais nome europeu, de repente até o Manchester City, Manchester United, até mesmo um clube aí alemão, pode ser o trampolim aí para o Ryan migrar para um time aí maior aí da Europa, aí da Liga Europeia,
E um contrato de 5 anos. É claro que esse clube aí, ó, ele vendeu aí o tal do Semenyo para o Manchester City por 65 milhões de libras, 470 milhões de reais. Então ele comprando o Ryan aí por 220 milhões de reais. Amanhã, não duvido muito deles venderem o Ryan aí por 400 milhões, por 500 milhões de reais. Se o Ryan estourar lá, então, cara, pode ser que o Ryan esteja indo para a Inglaterra e só está aguardando aí a liberação do Vasco da Gama. Então, o Vasco que recusou uma proposta do Zenit da Rússia, né? O Zenit fez uma proposta aí na casa de 30 milhões, 31 milhões de euros aí, o Vasco recusou, mas também o jogador não tem vontade de atuar no futebol russo. Então eu também não iria, cara. Porra, o bicho tá pegando lá, tá uma guerra do caramba, a guerra infindável lá com a Ucrânia. Tem jogador que estava lá na Rússia, que está jogando aqui no Brasil e resolveu ficar no Brasil aqui, né? Esqueci até o nome do jogador, eu trouxe no vídeo curto aí recentemente. O jogador resolveu ficar no Brasil, não voltou para a Rússia justamente por causa da guerra. Então, o que ele vai fazer lá? Então é complicado, né? Então pode ser que o Ryan possa estar indo para o futebol inglês nesse momento. O Vasco que aguarda aí a definição para acertar com o Brenner. E o Verratti eu vou falar daqui a pouco, mas antes de mais nada eu vou falar do Andrés Gomes, é uma notícia boa pelo menos. O Vasco acertou a compra do Andrés Gomes por 5,5 milhões de euros, equivalente a 34 milhões de reais, os 60% dos direitos federativos aí do colombiano. O Vasco ainda pode adquirir mais 20% e a transação pode chegar aí a 7 milhões de euros, equivalente a 43 milhões de reais. Então, pô, uma excelente notícia, o Andrés Gomes, que foi destaque aí no final da temporada de 2025, principalmente na Copa do Brasil. O Vasco acertando aí a aquisição de 60% dos direitos federativos aí do Andrés Gomes por 5,5 milhões de euros e podendo acertar mais 20% no total de 7 milhões de euros, equivalente a 43 milhões de reais. É uma grana considerável. O Vasco está fazendo uma oferta pelo Brenner de 4,2 milhões de euros, que chega na casa aí de 27 milhões de reais a 30 milhões de reais, quer dizer, é um valor mais baixo aí, entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer, até porque o Verratti, cara, estão cravando o Verratti no Cerro Porteño o tempo todo, tá? Parece que o Vasco teria liberado o Verratti para acertar com o Cerro Porteño. O representante do Verratti parece que vieram conversar com o Vasco, a imprensa paraguaia, mais uma vez, colocando aí o Verratti no Cerro Porteño, e o Verratti deve ser liberado hoje para viajar para o Paraguai e acertar com o Cerro Porteño. Mais um capítulo dessa novela infindável. Primeiro o Verratti ia, né? Aí depois o Verratti ficaria, porque Fernando Diniz veio a público, o Pedrinho veio numa entrevista recentemente falar, uma entrevista na ESPN agora, falar que o Verratti faz parte dos planos do Vasco da Gama para a temporada, que ele tem contrato aí com o Vasco até o final de 2026, e que se tivesse realmente uma proposta que era para o Verratti chegar no clube e falar e conversar, né? Então parece que os representantes do Verratti agora foi até o Vasco da Gama, de repente foi fazer, não tem ainda valores de uma proposta, né? Enfim, vamos ver, vamos aguardar. E o que eu sei é que o Verratti está relacionado para o jogo hoje. O Vasco que joga hoje com o Maricá às 21h30, transmissão da Sport TV, da Premier e do GE TV também. O Vasco que vai vir com força máxima. Como eu disse, o Verratti está relacionado, vai ficar no banco de reservas. O Vasco que deve vir aí com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, o Vasco vai vir completo, tá? Paulo Henrique na lateral direita, nas zagas Carlos Cuesta, Robert Renan, na lateral esquerda ou Lucas Piton, já recuperado do joelho, ou então o Puma Rodrigues. No meio campo ali, Cauã Barros, Thiago Mendes e o Felipe Coutinho.
E no ataque aí, o Andrés Gomes, com contrato com direitos aí adquiridos, 60% dos direitos federativos comprado pelo Vasco, Nuno Moreira e a joia da colina, o Ryan, que está sendo pretendido aí pelo time inglês aí, o Thunderbolt da Inglaterra. Vamos ver o que vai acontecer, o Vasco vindo completo, até porque o Vasco ele é o penúltimo colocado no grupo A, cara, porque todos os times que jogaram no grupo A, no caso foi o Volta Redonda, o Fluminense, a Portuguesa, que empatou com o Urubu, e tem mais um time também lá, se não me engano, não sei, o Sampaio Corrêa também vai jogar hoje. Eu tô com jogos aqui, cara, eu tô com jogos de hoje aqui, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. Espera aí. Pegar minha colinha aqui de ontem, ó. Hoje vai ter Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, Portuguesa e Botafogo e Vasco e Maricá. Então o Sampaio Corrêa joga hoje, ó. O Bangu venceu o Urubu ontem, esqueci do Bangu. Como é que eu posso ter esquecido, cara? O Bangu venceu o Urubu por 2-1, né? Tá com 3 pontos, o Flucê venceu o jogo de ontem também do Madureira, 2-1, também está com 3. O Volta Redonda venceu de 1-0 do Boa Vista. E hoje joga Sampaio Corrêa e Vasco. O Vasco tem que ganhar de qualquer maneira a partida de hoje. Pessoal, escalação do Maricá rapidinho. Dida, Almir, Sandro Silva, Vitor Pereira ou Foster, né? Foster, que era ex-jogador do Botafogo. Rafael Carioca, o Wellington, ex-Vasco da Gama, Matheus Lira, Caio Vitor, Denilson, Alex e Matheus, oh meu Deus do céu, Matheus Alves, é Matheus Alves? É, acho que é isso aí, é que minha letra é muito ruim. Matheus Alves, o técnico aí é o Reinaldo, ex-jogador de futebol, Reinaldo, ex-jogador do Urubu. E a arbitragem aí vai ficar por conta aí do Bruno Mota Correia, assistente número 1, Rafael Carlos de Almeida Tavares dos Reis, o nome cumprido, e assistente número 2, Marcelo Araújo, Ocimo, e o VAR vai ficar por conta do Felipe Jorge Bennett. Ai, meu, esse aí é conhecido, esse Bennett aí, cara, esse é conhecido. Então, Vasco e Maricá hoje, a vitória hoje é fundamental para o Vasco não ficar para trás aí, né? Do pelotão aí que está na frente aí, o Fluminense, o Bangu, o Volta Redonda, todos eles com os 3 pontos, além da Portuguesa com 1 ponto. Então, o Vasco tem que vencer o jogo de hoje. O Vasco que vai com potência máxima, vai com o que tem de melhor. Rojas e Saldívia ainda não foram relacionados, devem ser relacionados aí contra o Nova Iguaçu. E vamos torcer porque a raiva começa hoje, pessoal. As notícias são essas aí, ó. O Ryan podendo ir para a Inglaterra, o Verrete a caminho do Cerro Porteño, pelo menos aí o Andrés Gomes aí, mais garantido aí no Vasco da Gama. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu vou voltar mais tarde aqui no pós-jogo para fazer o vídeo de pós-jogo para dar mais notícias para vocês. E eu fui.